Falando tanto de alimentação, de doenças que podem ser causadas por causa da obesidade, nada melhor do que conversar com o endocrinologista. Eu converso com o Dr. Vinícius Mustafa, que é médico pós-graduado em endocrinologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-lo no programa. Obrigado pelo convite. Doutor, num programa que a gente está falando tanto sobre alimentação, obesidade, quando que a gente procura o endócrino no meio disso tudo? Uma pergunta interessante. Normalmente, Duda, o paciente ele vem encaminhado por outro especialista, certo? E o que acontece? Ele vem encaminhado por uma queda de cabelo, unha fraca, ou está ganhando muito peso e não está comendo, ou está comendo pouco e está emagrecendo, e assim por diante. Quando ele chega até mim, eu faço essa investigação para saber como que eu vou agir com ele. E como que é feita essa investigação? Então, a investigação não é simples, tá? Mas normalmente ela é feita por exame laboratorial, exame de imagem, testes físicos e alguns outros exames. E daí, como que eu procedo a partir desses exames, né? O paciente, ele apresenta uma diferença no exame laboratorial e eu vou ter que ter uma conduta com ele. Então, assim, cada paciente tem uma conduta. Não existe receita de bolo de dieta, não existe receita de bolo de treino, de academia, não existe receita de bolo para nada. Cada paciente é único, então você tem que analisar ele bem de perto e com bastante cuidado. Doutor, nessa investigação, tem alguns exames que normalmente são feitos a partir de um sintoma, como por exemplo, endoscopia, você faz porque está sentindo alguma coisa. Nessa investigação é feito tudo isso ou não? Sim, eu direciono. Tá? Por exemplo, de acordo com a anamnese do paciente. Isso, por exemplo, chega uma paciente que está tendo muita queda de cabelo, unha fraca, eu vou investigando para o lado da tireoide. Tá? Então, cada clínica que o paciente me apresenta, eu direciono para o exame laboratorial. Doutor, e por exemplo, uma pessoa ela deve ter uma rotina no endócrino, como eu faço a minha rotina anual de exame no ginecologista. O endócrino também é importante a pessoa fazer uma investigação anual? É importante, sim, Duda. É importante porque normalmente ela apresenta algumas deficiências durante conforme a idade e é preciso investigar. E o endócrino entra principalmente na parte hormonal, que é onde ninguém quase nunca investiga. Então, assim, eu tenho casos de pacientes encaminhados para mim com sintomas de depressão, sendo que na verdade é um problema de tireoide. Olha! Entendeu? Ou homens acima dos 50 anos que estão sendo tratados com antidepressivos e remédios fortes. Eu investigo a parte hormonal, vejo que está desregulado, ajusto a parte hormonal e vou retirando esses psicotrópicos de pouquinho em pouquinho. Por isso que o senhor falou que a maioria dos seus pacientes são indicados por outros profissionais. A pessoa normalmente ela imagina ter um problema, como a depressão, e o problema dela está ligado à tireoide. Quer dizer, uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. E essa pessoa começa a engordar ou emagrecer, enfim. E ela acaba tendo um problema de distúrbio hormonal. Exatamente. Muitas pessoas são tratadas durante anos errado, sendo que seria muito simples se tivesse feito esse rastreio antes. Doutor, a partir de que idade, por exemplo, é muito comum a andropausa num homem por causa desse distúrbio hormonal? É bem comum aparecer a partir dos 50 anos de idade. Porém, com o nosso estilo de vida, o estresse, o dia a dia está bem complicado, eu tenho pacientes com 35, 40 anos que já começam a apresentar sinais de deficiência de testosterona antes do tempo. Você sabe que eu tenho 39. A minha mãe teve menopausa precoce. É uma pergunta até interessante para quem está em casa, porque eu não tenho filhos. Eu pretendo ter, imagino, mas existe a possibilidade do fato da minha mãe ter tido essa alteração hormonal, que entrou na menopausa aos 39 anos, eu ter o mesmo processo por uma questão hereditária? Pode ser. Pode ser? Sim. Uhum. Por isso que você sempre tem que investigar antes. A prevenção é sempre o melhor remédio. Né? E aí, neste caso, a minha mãe entrou na menopausa aos 39 anos. Eu procuro um endócrino, por exemplo, para poder fazer uma regulação hormonal? Sim, com certeza. Sempre o endocrinologista junto com o ginecologista. Eles sempre trabalham juntos ali. Então, neste caso, o senhor Seria entra legal. em conjunto com... Sim. Ou o senhor está com o psiquiatra porque o problema é emocional, ou o senhor está com o ginecologista porque o problema é hormonal. Então, o endócrino, na verdade, ele é um complemento de diversas especialidades. Exatamente.
Exatamente. Que interessante. Bom, a gente fica tanto em dúvida, doutor, porque hoje em dia tem nutrólogo, nutricionista, endocrinologista, e as pessoas ficam um pouco perdidas na hora de saber que profissional procurar. Então, o endócrino, quando se fala em hormônio, a gente procura um endocrinologista. Com certeza. Sim. E aí faz o rastreio para saber se está tudo bem, né? Sim, sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação. E a gente tem que falar muito sobre alimentos, refluxo. As pessoas têm pedido muito nas redes sociais para falar sobre o refluxo, que é uma doença e que tem tratamento, mas também tem a relação com alimentos, com atividades físicas, tem um monte de coisa que interfere. Então, vamos falar sobre refluxo? Sim, vamos. Muito obrigada pela sua participação. Te espero mais vezes aqui no Saúde Você. Obrigado. E agora, a gente continua falando de saúde e quem vem falar com vocês é o cirurgião plástico lá do Rio de Janeiro, o Dr. João Paulo Figueiredo.